abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, naquele que já é o nosso melhor dia. Recebo que hoje seja aí o seu melhor dia, a sua melhor noite, o seu melhor momento, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está passando, mesmo que você não esteja sentindo que esteja tudo bem, mesmo que você não esteja vendo que está tudo bem, mas eu recebo que Deus tem o controle de toda a sua vida. Tudo te vem por Ele mesmo. Seja bem-vindo todos, de qualquer parte aí do mundo, de onde você estiver. Muito obrigado aí pela sua audiência, desde já. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Onde você está me assistindo por essa gravação, pelo YouTube, pelo Facebook. E de qualquer maneira, hoje a tecnologia está bem avançada e nos dá essa vantagem de poder estar falando aqui e sendo visto em qualquer parte do mundo, como estou sendo visto agora pelo meu irmão Orlando Alves, lá nos Estados Unidos. Abençoado, um abraço para ti, para a sua família. Recebo que tudo está bem. Muito obrigado por aquela palavra de ontem maravilhosa, aquela explicação a respeito da vinda de Jesus. Olha, se alguém tinha dúvida, depois dessa explicação, por favor, com os olhos iluminados, entendemos clarinho, como dizia um abençoado, mais claro não canto galo, mais claro não canto galo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Para você que não me conhece, o meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Falamos aqui mais exatamente da região dos lagos. Nós estamos aqui em Saquarema, esse lugar maravilhoso, esse aqui muito lindo, para falar a respeito da palavra da graça de Cristo. Tá bom? Um abraço também para o meu irmão Dino Sani, meu irmão, meu amigo, orgulhoso de ti, pelo seu desempenho, pelo seu zelo com o nosso Pai. Isso é muito importante, muito importante. Temos visto, temos recebido correios de abençoados que falam mal, que questionam, que nos ofendem, mas não tem a coragem de chegar e explicar a verdade. Não tem a coragem de colocar a cara aqui na frente do computador, da frente do telefone, de onde quer que seja, para falar a verdade. Só chegam para reclamar, para falar mal, não é isso? Então, abençoado, muito orgulhoso de ti, um abraço para ti, para a sua família, recebo que tudo está bem. A minha amiga Rosilene Batista, um abraço para ti, que esses dias recebeu um presente de Deus, não é isso? Chegou o netinho, o Rafinha, que por coincidência é meu sobrinho, tá bom, abençoado? A abençoada Marília Emercina, também abençoada, um abraço para ti, é isso? Receba que tudo está bem. O nosso assunto aqui é sempre o mesmo, nós não vamos mudar. Por quê? Porque o nosso evangelho, o nosso assunto aqui é o evangelho da incircuncisão. É isso que nós falamos aqui, evangelho da incircuncisão, que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito aqui em 14 cartas, que está de Romanos até Hebreus. Se você quer ler Evangelho da Incircuncisão, o Evangelho para os nossos dias, para nós que somos gentios depois da cruz, então leia de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje é uma pergunta. Quando a lei teve fim? É uma pergunta, vamos estar falando já desse assunto. E, por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. De que maneira? Compartilhando a mensagem. Por favor, coloque essa mensagem aí no final, nos seus grupos, e também se inscreva aí no nosso canal do YouTube. É importante, temos poucos ainda lá no canal. E você que está nos assistindo aí, já a gravação aí no YouTube, quando terminar, por favor, se inscreva aí também no canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Canal Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Deixa aí o seu like, acione o sininho, deixa um comentário se for possível, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, temos aqui bastante abençoados ao vivo, muito obrigado, para mim é uma honra. Não pensei, quando nós começamos, que atingiríamos tantas pessoas, chegaremos tão longe. Para nós é uma honra muito grande estar falando do nosso Pai, daquele que habita aqui no nosso espírito, Ele não está do nosso lado,
não está na nossa frente, não está atrás, não está em cima, está dentro. Cristo em vós. Cristo em vós. É isso que diz o Evangelho. Muito obrigado pela sua audiência e declaro já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus para que você possa entender. Entender, isso que é importante, entender. Também um abraço aqui aos meus irmãos lá da Democracia Espiritual, Carlos Gomes, André Luiz, Vanilda Lima, outra abençoada, Orlando Alves, Dino Sani, são abençoados que estão aí, né, não medem esforços aí para falar dessa palavra. Um abraço e uma saudação do teu irmão em Cristo, Neilton Cardoso. Então vamos aqui, o nosso tema dessa manhã. Quando a lei teve fim? Parece simples, não é isso? Porque, olha, isso é uma pergunta, e uma pergunta que só o Evangelho responde. Se você for procurar assim de outra maneira, tem outros lugares da Bíblia que falam a respeito do final da lei de Moisés, mas é necessário que você tenha o respaldo do Evangelho da graça de Cristo, que foi revelado ao apóstolo Paulo, porque ele mesmo disse, né, diferente do que foi me revelado, mesmo que seja um anjo, é anátema. Então, para não correr esse risco, veja diretamente com o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 10, verso 4, que nós destacamos aí, nós sempre lemos esse texto aqui, nesse versículo, muitas vezes. Diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça daquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. Veja bem, abençoados. Temos falado aqui, né, você que me acompanha aqui, já tem me ouvido outras vezes, temos falado aqui e mostrado que muitas evidências, escritas, que a lei de Moisés teve fim em Cristo ali na cruz. Como nós lemos agora, né, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Esse texto aqui, eu acho que não precisaria nem falar mais nada para você entender que a lei de Moisés acabou ali na cruz. Mas, abençoados, veja bem, há algumas coisas que precisam ficar claras, porque o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele vai aumentando, vai crescendo, até chegarmos ao entendimento. Veja bem, que esse fim da lei, o fim da lei de Cristo ali na cruz, foi tão somente no aspecto espiritual. Veja bem, porque ninguém viu ali a lei ter fim, porque Deus é Espírito. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui que o fim da lei é Cristo ali na cruz, é no caráter, é no aspecto espiritual. Deus deixou de considerar o pecado dos homens por causa do fim da lei. Isso foi no aspecto espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 19, se você depois você dá uma lidinha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, ele diz que Deus, que é o Espírito, estava ali em Cristo na cruz, não considerando, não levando em conta os pecados dos homens. É isso que diz ali o apóstolo Paulo. Por quê? Porque sem a lei, diz Paulo lá em Romanos capítulo 4, verso 15, não há pecado, não há transgressão. Se Cristo acabou com a lei ali na cruz, então ele não pode mais considerar pecado em ninguém. Por quê? Para se considerar um pecador, para se considerar um transgressor, havia necessidade da lei, acusar e apontar. Como aconteceu com aquela abençoada lá, aquela que foi pega no ato de adultério. Ela foi acusada porque ela estava no tempo da lei, ela estava antes da cruz, e a lei apontava para ela uma adúltera, uma pecadora, uma transgressora da lei de Moisés. Por isso que na cruz, quando Cristo se manifestou ali, ele não considera mais o pecado, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando nós falamos, não temos pecado, nós não estamos dizendo que nós não fazemos nada errado, nada que contrário. Não é isso. É que Deus, o próprio Deus que é Espírito, ele não considera mais pecado. O que acontece com essas ações que você faz, que eu faço? O que eu planto,
eu vou colher. O que você planta, você vai colher. Mas Deus não pode considerar pecado, porque do caráter espiritual, ele tirou a lei de Moisés. Então não pode mais considerar. Agora, no aspecto visual, no aspecto visível, no aspecto prático humano, da forma do homem, a lei de Moisés continuou sendo praticada. Mesmo depois que Cristo morreu e ressuscitou ali na cruz, a lei de Moisés, ela continuou, como nós falamos. Ninguém viu ali Deus, porque é Espírito, acabar com a lei, dar fim à lei no aspecto espiritual. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, ele escreveu lá para os Coríntios, falando o seguinte, até hoje, 2 Coríntios 3,15, até hoje, lá nos dias lá deles, quando é lido, quando é praticado Moisés, quando alguém pratica Moisés, o véu está posto. Então, é porque a lei ainda estava sendo praticada. Porque quando Paulo escreveu essa carta, foi depois da morte de Cristo na cruz, quando o próprio Deus já havia terminado com a lei. Então, quando ele diz até hoje, a lei ainda estava sendo praticada, a lei de Moisés estava sendo praticada, ainda estava acontecendo ali. Por que, abençoados? Veja bem, quando nós falamos aqui que o fim da lei é Cristo, entenda, a morte de Cristo ali na cruz, ele morreu e ressuscitou, a morte não acabou com as práticas da lei. Não acabou com os sacrifícios impostos ali, pois o templo onde eram oferecidas as ofertas, as 613 ordenanças, ainda estavam de pé. Ali onde eram feitas as matanças, onde ali entregavam os dízimos ali, ainda estava de pé. E ninguém viu. A verdade é essa, ninguém viu o próprio Deus ali acabar com a lei de Moisés, porque foi no caráter, foi no aspecto espiritual. O templo continuou de pé depois que Cristo morreu e ressuscitou. E as ofertas, os sacrifícios, a lei de Moisés continuou sendo oferecida, continuou acontecendo. Por isso que Paulo falou, né? Até hoje, quando é praticado Moisés, quando é lido, quando é lido Moisés, o sacrifício de Cristo na cruz nos serviu para quê? Serviu para a remissão, para a justificação ali dos filhos. Antes que você pense que então ele, se não serviu, ele morreu à toa, morreu de graça. Não, abençoado, de maneira nenhuma. A morte de Cristo ali na cruz, ele nos justificou lá de Adão, da desobediência de Adão. Hebreus capítulo 9, no verso 22, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há remissão de pecado, sem derramamento de sangue. E Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Porque lá na lei de Moisés havia sacrifícios lá de animais para se perdoar pecados, não é isso? Mas não era algo perfeito, porque acontecia hoje, amanhã fazia de novo, tinha que matar outro animal, mas o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma única oferta nos santificou para sempre. Esse sacrifício foi o sacrifício de Cristo ali na cruz. Mas esse sacrifício não impediu que os homens lá da época continuassem a praticar a lei de Moisés. Então, a cruz não foi o fim prático da lei. Vamos repetir aqui, a cruz de Cristo, o sacrifício ali de Cristo ali na cruz, não foi o fim prático da lei de Moisés. Não, continuou a se praticar aquelas coisas. Paulo escrevendo lá aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 1 e no verso 2, diz para deixar essas práticas e seguir até a perfeição, que seria o fim da lei de Moisés. Quando chegasse lá, que iria acontecer, havia expectativa lá de todos daquele século, que um dia aquele templo seria derrubado, que iria acabar e chegaria à perfeição. Então Paulo diz, pare, deixe já os rudimentos da doutrina de Cristo, que eram lá as práticas da lei de Moisés. Então, veja bem, a lei ainda estava.
Mesmo depois, é isso que tem que ser entendido, né? Eu demorei um pouquinho a entender isso aqui, né? Mas eu recebo que você entenda mais rápido do que eu. A lei ainda estava de pé, mesmo depois que Cristo morreu e ressuscitou, porque o templo estava lá. Mesmo com a morte de Cristo, por causa do templo, onde que estava lá, onde era oferecido lá os sacrifícios da lei de Moisés. É importante, abençoados, que entendamos isso, porque nós falamos aqui já mil vezes já, né, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, apontando para a cruz. E realmente ali foi o fim da lei mesmo, mas no aspecto espiritual, porque a lei continua sendo praticada. Então, veja agora. Se o templo de Jerusalém era a razão para que a lei ainda estivesse em evidência, então, quando que foi derrubado? Quando é que o templo lá de Jerusalém, que era o responsável pela prática lá da lei de Moisés, teve fim? Porque o templo sendo derrubado, então a lei teria fim. O templo estava de pé, as pessoas continuaram, nem deram bola para o sacrifício de Cristo ali na cruz, que foi o fim da lei de Moisés. Olha, nesse período, veja bem, nesse período da cruz até o templo ser derrubado, porque ele foi derrubado, a igreja de Cristo, nossos irmãos ali daquele século, eles não estavam vivendo o pacto da graça. Não, por quê? Porque o templo estava de pé e a lei continuava sendo praticada. Porque não pode misturar a lei com a graça. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, acho que é aos Gálatas, não é isso? Ele diz que de outra maneira, essa outra maneira era a lei de Moisés, de outra maneira, a graça não é graça. Então não pode misturar, não tem como misturar. E nesse período, o templo estava de pé, a lei estava sendo praticada, então a graça não poderia ser considerada ali o pacto existente. Então a pergunta que nós fazemos aqui: quando o templo foi derrubado? Não foi na cruz, é isso? Não foi quando Jesus lá morreu e ressuscitou, o templo de Jerusalém, ele continuou de pé, ele não foi derrubado. Então, quando é que isso aconteceu? Quando o novo pacto foi estabelecido, quando começou a funcionar de forma visível, porque até então o novo pacto, a lei de Moisés, só havia terminado no aspecto espiritual, quando Cristo morreu e ressuscitou. Mas havia necessidade de acabar com o templo, onde era oferecido lá os sacrifícios. Quando foi que isso aconteceu? Vamos ver aqui em Mateus, vamos aqui no livro histórico de Mateus, Mateus 24. Olha, se você não acredita nas palavras de Paulo, então pelo menos creia aqui no que Jesus de Nazaré falou, não é isso? Mateus 24, vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Veja bem o que diz, o verso 1 e o verso 2, a respeito do templo lá de Jerusalém. E quando Jesus ia saindo do templo, o famoso templo, não é isso? Aproximaram-se dele, de Jesus, os seus discípulos, Pedro, Tiago, João lá e os demais, para lhe mostrarem a estrutura do templo, porque era uma coisa assim, abençoado, espetacular, era uma construção assim, muito maravilhosa. Então, no verso 2, veja o que Jesus lhe respondeu. Jesus, porém, lhes disse, Jesus de Nazaré que respondeu: não vedes tudo isso? Tudo isso o quê? O templo que os discípulos estavam mostrando para ele. Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo. Quem falou? Jesus de Nazaré falando. Em verdade eu vos digo que não ficará, olha só, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que não caia, que não seja derrubada. Diz então Jesus de Nazaré que não ficará, olha só, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora a pergunta é: quando que isso iria acontecer? Porque foi o próprio Jesus que falou, né? O próprio Jesus de Nazaré que falou, né? O próprio Deus ali, que estava ali dentro daquele corpo chamado Jesus de Nazaré, ele disse que aquele templo iria cair num tempo determinado. Agora, quando? Veja que o verso 34.
no mesmo capítulo, depois dele falar de muitas coisas, muitos assuntos e tudo relacionado lá com o templo, quando chega aqui no verso 34, olha o que ele diz: em verdade vos digo, Jesus de Nazaré, em verdade, mais uma vez ele usa essa palavra, em verdade, porque muitos não criam no que ele falava. Então ele falava, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Qual geração? A geração dele lá, esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará esta geração sem que o templo caia. Por quê? É a mesma conversa. A religião, os teólogos atuais aí, eles querem dividir, né, separar, parecendo que Jesus era doido, né? Falava de um assunto, no meio da conversa já mudava para outro. Primeiro ele estava falando de política, de repente mudava para futebol, aí de repente falava de novela. Não, Jesus não era doido. O capítulo 24 todo aqui, o assunto aqui é o mesmo, começando lá falando a respeito do templo de Jerusalém que seria derrubado, falou de coisas que viriam por causa do tombamento desse templo, e no final, no verso 34, ele fala: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará esta geração sem que o templo de Jerusalém caia, seja derrubado, que não fique pedra sobre pedra. Palavras de quem? De Jesus de Nazaré, o próprio Deus ali encarnado, o próprio Deus andando num corpo de carne. Então, abençoados, a história diz que no ano 70 depois de Cristo, isso nenhum teólogo pode negar, não é isso? No ano 70 depois de Cristo, ainda na geração daqueles homens, ainda na geração de Jesus de Nazaré, como ele havia falado, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ainda naquele tempo, Roma sitiou Jerusalém e destruiu tudo, abençoado, destruiu tudo, e em uma guerra sem igual. Foi uma coisa assim terrível, tão terrível, que o próprio Jesus de Nazaré havia falado aqui no versículo 21, Mateus 24, 21, ele disse: porque haverá, falando a respeito dos acontecimentos que também estavam incluídos aqui, a derrubada do templo, a destruição da cidade de Jerusalém, porque haverá então grande tribulação, grande aflição, como nunca houve desde o princípio. Nunca aconteceu nada igual. E diz mais: até agora, também tampouco jamais haverá. Nunca mais iria acontecer alguma coisa tão terrível. Então, uma guerra sem igual. Porque, abençoados, essa era a expectativa lá do primeiro século, daquela geração. Porque eles ouviram do próprio Jesus de Nazaré que não passará esta geração. E eles eram contemporâneos ali de Jesus, mais ou menos a mesma idade. Eles tinham essa expectativa. Todos esperavam o cumprimento do que foi dito lá por Jesus. Porque nas cartas dos apóstolos, todos eles falam: em breve, está próximo, os últimos dias, agora. Eles não existe nenhum escrito, podemos falar aqui com certeza, de nenhum apóstolo, nenhum daqueles que ouviram ali de Jesus de Nazaré, que os acontecimentos, a vinda de Jesus, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, seria alguma coisa para um futuro distante. Olha, não se sabe quando. A religião, ela se agarrou aqui no verso 36, que diz: porém daquele dia, falando da destruição de todas as coisas, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Foi o próprio Jesus que falou. Mas esquece do verso 34, que diz que, em verdade, digo que não passará esta geração. E dentro dessa geração existia muitos dias e muitas horas. E num desses dias, dessa hora, que aconteceu? Ninguém sabia exatamente quando seria, ninguém sabia exatamente quando aconteceria, mas seria naquela geração de Jesus, porque foi ele mesmo que prometeu. Quando Cristo viria nas nuvens, ou seja, fazer juízo sobre aquela nação. É uma outra coisa errada que a religião aí diz: vir nas nuvens vai ser algo literal. Não vai, abençoado. Vir nas nuvens
Como eu falei aqui no começo, o abençoado Orlando Alves deu uma explicação maravilhosa. Eu aconselho a você a procurar esse abençoado e ouvir, que você vai entender muito bem. Não é algo literal, as nuvens vão se abrir. Não, nada disso. Isso aqui estava falando que viria nas nuvens, ou seja, fazer juízo sobre aquela nação. O próprio Deus, acabando de vez com a lei de Moisés e determinado o novo pacto. É isso que aconteceu. Hoje no 2024, não existe mais a lei de Moisés. Não existe, abençoado. Não existe mais de forma alguma, nem no aspecto espiritual, nem no aspecto visível. A graça está presente, é um pacto eterno. Porque na cruz, o próprio Deus acabou com a lei de Moisés no aspecto espiritual. E quando ele veio sobre as nuvens, fazendo justiça naquela nação, ele destruiu, acabou através daquele general chamado Tito, o exército lá de Roma, acabou com o templo que dava visibilidade à lei de Moisés. Não existe mais. Não existe mais. Vamos ler aqui mais um verso aqui. Olha só, vamos aqui, ainda temos aqui mais 5 minutos. Vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 12, o verso é o 18, que diz assim, ó. Porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade. Verso 19, que diz assim, ó. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais. E o verso 20, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse no monte, seria apedrejado. E o verso 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. E o verso 22, mas chegastes ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A igreja, abençoada, veja bem, a igreja do primeiro século conheceram lá a lei de Moisés e tinham a esperança de alcançar o novo pacto. Que chegou em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Olha, veja aqui do verso 18 até o verso 21, Moisés apresentou o pacto da lei vindo de um monte. O apóstolo Paulo aqui descreveu o que era a lei de Moisés, alguma coisa terrível que não se podia nem ouvir, do verso 18 ao verso 21. Agora, já no verso 22, o apóstolo Paulo apresenta a Cristo que veio nas nuvens, fazendo correção, estabelecendo definitivamente o pacto da graça. É isso que aconteceu quando Cristo veio nas nuvens, ali destruindo o templo ali em Jerusalém. Ele estabeleceu para sempre, de uma forma visível, o pacto da graça. Não existe mais lei de Moisés. Acabou, terminou. Hoje, depois do ano 70, que Cristo veio nas nuvens, fez justiça, fez correção ali daquele povo, hoje nós estamos na Jerusalém Celestial, abençoado. Já estamos na Jerusalém Celestial. O pacto do Espírito, o pacto da graça. Nós vivemos hoje o pacto da graça, o pacto da fé. Embora muitos estão aí trocando o nome, porque o nome agora não é esse, mas nós vamos pelo Evangelho, o que diz as cartas do apóstolo Paulo, a revelação que foi dada unicamente ao apóstolo Paulo. Nós vivemos hoje o pacto da graça de Deus, que é um pacto eterno, o pacto da fé. Ninguém, abençoado, veja bem, ninguém é justificado pela lei e pelas obras. Não pode mais, não pode. Todo cristão hoje, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, a sua situação, não importa quem você seja, depois da volta de Cristo, vivemos por fé, sem as obras da lei. Não adianta você se batizar, não adianta você fazer jejum, não adianta você até queimar seu próprio corpo, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Se for por obras, não adianta. Por quê? Tudo já foi consumado. O pacto hoje é por fé. Olha, Gálatas capítulo 3, veja bem, Gálatas capítulo 3, no verso 11, olha o que ele diz. É evidente, é uma coisa evidente, que pela lei de Moisés, pelos 613 mandamentos, ninguém, olha bem, ninguém, nem o reverendo,
nem o homem mais santo, nem o papa, nem o pastor, nem o padre, nem aquela irmã poderosa, ninguém será justificado diante de Deus. Mesmo que você faça 41 dias de jejum, você não vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por quê? Por que o apóstolo Paulo disse isso? Que ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo, aquele que foi justificado por Cristo ali na cruz, nós que estamos depois da cruz e depois da destruição daquele templo, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo colocou aqui no futuro, viverá, porque quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, ainda não havia acontecido a destruição do templo. O templo ainda estava de pé e o povo vivia ainda por obras, praticando as obras de Moisés. Mas nós que estamos depois da vinda de Cristo, nós vivemos única e exclusivamente por fé. Não vai ser justificado de maneira nenhuma, abençoado, pelas suas obras da lei, de jeito nenhum. Paulo disse, o apóstolo Paulo diz, para ficar na fé, e não voltar às obras, não voltar à lei, como alguns dos nossos irmãos dos Gálatas estavam fazendo. Então Paulo diz, Cristo para vocês não está adiantando de nada, porque estavam voltando às obras da lei. Já vivemos na nova aliança, abençoado. Nós vivemos hoje na nova aliança. Cristo, já voltou. Vamos repetir, Cristo já voltou. E o nosso relacionamento com Ele hoje, nosso relacionamento com Deus, como nós nos relacionamos, como nós conversamos, como nós tratamos com Deus, é por fé. É por fé, crendo que Ele fez, que Ele consumou todas as coisas, diferente da religião, que quer ver, que quer fazer. Vamos repetir aqui o verso 11 de Gálatas. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá por fé. Mediante esse versículo, depois de ler esse versículo, responda para você mesmo. Por que você pratica as obras da lei? Se você sabe, que você está lendo aqui no Evangelho da Graça de Cristo, que as obras da lei não justificam ninguém. Estamos falando de batismos, os mais conhecidos. Jejum, vigílias, promessas, apresentação de crianças e tantas coisas. Poderíamos aqui tecer uma relação de 613 ordenanças aqui que não iria adiantar, porque o Evangelho é bem claro. É evidente. Por que é evidente? Porque Cristo já acabou com a lei. Ele já acabou com a lei no aspecto espiritual e acabou com a lei no aspecto visível, quando ele destruiu lá o templo. Não tem como. Agora o justo viverá por fé. Já vivemos na nova aliança, já vivemos no pacto eterno. Cristo já voltou. Agora, o que falta? O que falta é você conhecer a verdade. Nós temos recebido aqui muitos correios, até bastante correios, mais além do que até esperávamos, bastante correios, e temos visto muitos irmãos, muitos abençoados, até ficando irritados. Por quê? Porque estão na mentira. O que falta é você conhecer a verdade e sair da mentira da religião. Tem que sair dessa mentira, abençoado, e esperar Jesus voltar nas nuvens, o céu vai se abrir. Isso aí tem... Até uma abençoada me perguntou, você por acaso recebeu uma lavagem cerebral? Abençoada, se tirar a mentira, a lavagem cerebral, então o Evangelho da Graça lavou mesmo a minha mente. Agora, nós estamos na verdade do Evangelho da Graça de Cristo. Quando o próprio Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava falando dessa verdade aqui, a verdade que é o Evangelho da Graça de Cristo. Ele não estava falando da lei de Moisés. Ele mesmo disse lá em João 1,17 que a lei veio por Moisés. Agora, a verdade e a graça, graça e verdade, tem que andar junto, vieram por Cristo Jesus. Então você precisa largar a lei de Moisés, abençoado, dessas práticas, e crer no Evangelho de Cristo. Não tem que fazer, tem que crer. E a nossa oração por você poderia ser outra, né? Efésios capítulo 1, versos 17 e verso 18, que diz que declaro você os olhos do entendimento iluminados por Deus, mesmo o próprio Deus que ilumina os olhos. Isso aqui não cabe
não cabe a inteligência humana, não cabe razão natural, não porque o Orlando Alves ele é muito inteligente. Não, pessoal, não é por isso, não. Eu recebo que ele seja bem inteligente, eu recebo que o Dino Santos é uma pessoa muito inteligente, mas não é por isso que eles entenderam, é porque o próprio Deus iluminou os olhos do entendimento, mas ouviu aqui, a fé e o entendimento vem pelo ouvir, você ouve e o próprio Deus ilumina os olhos do entendimento. Para você entender o fim da lei de Moisés, é necessário que você entenda que a lei teve fim ali na cruz, no aspecto espiritual, e na destruição do templo de Jerusalém, no aspecto visível. Acabou. Não existe mais lei de Moisés, nem de um jeito, nem de outro, nem para cima, nem para baixo, né? Como diria aí os mais velhos. Abençoados, com todas as bênçãos. Hoje, no ano de 2024, vivemos o pacto de melhores e superiores promessas. Melhores e superiores promessas, que é o pacto da graça de Cristo. A lei de Moisés era um pacto de maldição e morte. Maldição e morte. Você prefere se curvar, estar querendo viver de acordo com o pacto de maldição e morte, que o próprio Deus terminou em Senhor, do que viver num pacto melhor de superiores promessas, onde te apresenta perfeito, onde te apresenta santo, sem pecado, um só Espírito com o Senhor, e haja o que haja, aconteça o que acontecer, passe o que passe. Quando você sair desse corpo, você vai direto para o Pai. Por quê? O pacto nos dá essa garantia. O penhor, o que havia necessidade de se pagar para que isso acontecesse, já foi pago pelo próprio Cristo. Ele mesmo acabou com a lei ali na cruz e ele mesmo destruiu o templo para que ninguém mais viesse a praticar esse pacto de maldição e de morte. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, por favor, né? Para que outros abençoados, mesmo que não entendam assim de começo, eu tenho certeza que vão entender, porque é a palavra do nosso Pai. Não tem, você pode correr, pode pisar, pode fazer pirraça, né? E não adianta, porque é a palavra do nosso Pai. Porque quando muitas pessoas querem brigar, está tranquilo, não é isso? Tranquilo, porque é o nosso Pai, né? É o nosso Pai, mesmo que você não entenda, é teu Pai também, né? As pessoas que nos passam aqui correio, questionando, abençoado, ele é teu Pai, a palavra dele está dizendo que ele acabou com a lei lá, e o pacto agora é o pacto da graça, é por fé, você tem que crer e se comportar como filho. É isso. Você tem que se comportar a sua posição de filho, crendo que ele já consumou todas as coisas. Se for possível, compartilhe a mensagem aí com seus grupos, com seus amigos, com as suas pessoas, para que essa palavra corra e seja glorificada. E também, se for possível, abençoado, se inscreva no nosso canal do YouTube, pela mesma razão, para que a palavra corra e seja glorificada. E mais uma vez, gostaria de pedir a você que está nos assistindo pela gravação no YouTube, quando terminar agora, se inscreva, desça aí, e se inscreva no canal para que a palavra corra e seja glorificada. Canal Abençoados com todas as bênçãos. Neilton Cardoso. Um ótimo domingo para você. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você amar essa palavra, porque, olha, abençoados, é muito bom quando nós falamos com pessoas que amam a palavra do nosso Pai, que conhecem, né, que dão crédito na palavra do nosso Pai, que entendem que o amor do nosso Pai foi assim, de tal maneira, né, que não permitiu que nós nos percamos de maneira nenhuma. Ele mesmo imputou tudo aqui no nosso espírito. Estamos completos nele, como diz o apóstolo Paulo, completos em Cristo Jesus, perfeitos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, abençoados em Cristo Jesus. Tudo por ele, nada por nós, tudo por ele. Tá bom, abençoado? Até a próxima reunião. Recebo que no próximo domingo estaremos aqui, mais uma vez, falando a respeito de quem? Do Evangelho da incircuncisão, que é o amor de Deus na nossa vida. Muito obrigado pela sua participação. Recebo que tudo lhe vai bem. Abençoados com todas as bênçãos.